Sejam bem-vindos, estamos de regresso para o Médio Tejo em Revista, espaço da grelha informativa da ERTS que sofreu uma interrupção face ao contexto pandémico que infelizmente ainda atravessamos e que este formato agora está assim de regresso, sempre com o objetivo de olhar para a nossa região como um todo, nunca perdendo de vista a respectiva atualidade. E continuamos a contar com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo distrito de Santarém, precisamente no caso pelo Partido Social Democrata, no caso de Duarte Marques, e pelo Partido Socialista, no caso de Hugo Costa. Como não podia deixar de ser, o estado de pandemia que atravessamos irá então marcar grande parte, ou irá assumir o destaque desta edição, sempre com a incerteza a fazer parte do nosso futuro coletivo, sendo que os números, aqueles que nesta altura falam mais alto, obrigam a pensar estratégias quase dia a dia. E era precisamente por aqui que eu começava. Antes, como é óbvio, vou saudar os nossos dois comentadores, Duarte Marques, Hugo Costa, bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Começo pelo Duarte Marques. Duarte Marques, vou aqui pensar um bocadinho mais além, ou vou olhar um bocadinho mais além, até tendo em consideração as recentes palavras do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quando diz que devemos repensar o Natal. E vou pegar neste verbo. O que é que ainda temos mais para repensar daqui até final do ano? Bom dia, é um prazer estar de volta. É um prazer voltar a estar aqui no estúdio e gravar convosco estas conversas, estes debates, às vezes mais intensos, às vezes menos intensos. Mas de facto a pandemia fez mudar muita coisa na nossa vida. Eu acho que não vai mudar o Natal, porque há limites para tudo. Eu penso que as pessoas vão ter que se habituar a um novo normal, como muita gente já disse, a termos outros cuidados, se calhar estarmos mais distantes uns dos outros, a não andarmos tanto aos abraços como gostávamos de andar, mas obviamente que no Natal que aí vem ninguém me vai tirar a possibilidade de dar um beijo à minha mãe, às minhas filhas, ao meu irmão, à minha família e de estarmos perto. Obviamente que temos que ter cuidados, temos que ter distanciamentos com o resto das pessoas. Agora, o que não pode haver é, da parte da liderança política e do próprio Presidente da República, sinais contrários. Hoje as pessoas começam a perceber que há uma evidência clara que se calhar podemos ter que voltar a um confinamento como já houve no passado. Agora, não compreendem como é que houve indicações da liderança pública, e o Presidente da República é um desses exemplos, para o bem e para o mal, que são um bocadinho esquizofrénicos. Um dia estamos em concertos com centenas de pessoas, outro dia está o Presidente na praia. Eu percebo que há aqui uma intenção de estimular a retoma da economia e a retoma da vida normal, mas há que ter cuidado com os exageros. E infelizmente cometeram-se alguns erros, abriram-se exceções que os portugueses não compreendem. E daí diria que o importante é nós percebermos que isto é para levar a sério, não é para brincar. Não é para andarmos a fazer um concurso das selfies. Há gente que abusa e nós todos temos que condenar. Não são admissíveis hoje em dia festas de estudantes Erasmus. Não são admissíveis hoje em dia concertos públicos com toda a gente ao molho e fé em Deus. Não são admissíveis eventos políticos, sejam jantares do Chega ou comícios do PCP ou manifestações públicas, sejam contra ou a favor do racismo, onde não há distanciamento social. Isso são maus exemplos e nós não podemos só condenar. Nós tivemos recentemente um mau exemplo em Fátima, onde as coisas se descontrolaram pelo grande afluxo de gente, e recordo que Fátima não é um sítio onde se paga bilhete para entrar, mas vimos, por outro lado, uma boa reação logo para o mês de outubro a controlar as entradas e até com algum exagero, e houve um distanciamento importante. Repara, a concentração em Fátima, se fôssemos cumprir as regras da DGS, que é 30% da ocupação, teria 50 mil pessoas. Sim. Mas a decisão do santuário foi ter só 6 mil e afinal tiveram 4 mil. Ou seja, é possível fazer a nossa vida com mais condicionantes, agora não podemos é dar sinais contrários. E portanto o Natal ninguém nos vai tirar, tirando aqueles que, coitados, têm o azar de estar infectados ou de estar doentes. Eu acho que não temos que repensar o Natal coisa nenhuma. Temos é que pensar no Natal como um momento de harmonia e de paz. Depois de um ano como este que tivemos, toda a gente quer ver a sua família. E espero mesmo que o maior número de pessoas possível possa ter o Natal como sempre teve, ou se calhar ainda melhor. Ou se calhar damos mais valor ao Natal este ano. Exatamente. O Costa, bem-vindo também, obrigado pela presença. E falando aqui no Natal e falando nessas palavras do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Hugo equaciona a possibilidade de termos um Natal com as condicionantes que tivemos na Páscoa, ou seja, por exemplo, a proibição de circular entre concelhos. Porque acredito que muitas pessoas ficaram a pensar nisto depois de ouvir as palavras do Presidente da República.
Muito obrigado, Feliciano. Também cumprimentar o Duarte, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Hertz, esperando encontrar todos de boa saúde, que nestes momentos de pandemia é o mais importante. Em primeiro lugar, eu julgo que o Natal, com mais alguns cuidados do que é normal, em família não pode estar em causa, ou não deve estar em causa. Sabemos que na Páscoa foi num período diferente, estávamos em pleno estado de emergência, ainda não estávamos a adaptar à pandemia, não havia tanto conhecimento, quer das pessoas, quer das próprias autoridades, sobre o comportamento da pandemia. Hoje a situação já é muito diferente. Eu julgo que o Natal é um momento demasiadamente importante, ou demasiado importante para as pessoas, para os portugueses, para as maiorias das nossas famílias, para ser colocado em causa. Agora, se calhar, em vez de estarmos com 20 ou 30 pessoas no Natal, temos de olhar para as situações de forma um pouco diferente, estar só com aquele que é o nosso núcleo mais restrito, os pais, os irmãos, as mulheres, as namoradas, enfim, deixarmos um pouco o mais alargado. Eu julgo que a situação pandémica é grave, os números demonstram isso. Os portugueses hoje também já percebem mais quais são os riscos, e os portugueses e os europeus e as pessoas de todo o mundo percebem mais quais são os riscos, também quais são os comportamentos. Eu quero acreditar que o Natal não está em causa. Temos que simultaneamente dar uma mensagem de confiança às pessoas, dizer que a vida pode continuar, e aí eu percebo que possam, em alguns casos, algumas situações não ter cumprido o distanciamento social obrigatório, mas também era necessário a economia voltar a circular, existir algum sinal de reabilitação para as pessoas terem também uma esperança. Até porque sabemos, por exemplo, no caso da hotelaria, no caso do turismo, noutros casos, o impacto foi muito agressivo sobre as pessoas, por isso no período do verão também foi necessário também dar esses sinais. Contudo, compreendo que a situação pandémica, como sempre se pensou no inverno, ia agravar, nomeadamente com o aparecimento de uma segunda vaga que ainda não se percebe quando é que vai ter o seu pico, mas acredito que o Natal não pode estar em causa e os portugueses não merecem que o Natal esteja em causa. A situação da Páscoa não pode ser comparada até pela evolução da própria situação pandémica com a situação que vamos viver no Natal. Mas admite alguma proibição de circular entre concelhos? Eu julgo que isso não... Eu espero que isso não esteja em causa. É a única coisa que eu posso dizer. Isso é uma decisão, em primeiro lugar, da Direção-Geral de Saúde e depois, obviamente, também do próprio Governo. Mas até que as palavras do Sr. Primeiro-Ministro na entrevista que deu à TV foram claras a não colocar em causa o Natal e a pôr-se de fora esse cenário. Por isso, eu julgo que essa situação não pode estar em causa e não deve estar em causa sequer. Duarte Marques, Portugal, e a resposta que deu à pandemia na chamada primeira fase foi merecedora de elogios um pouco por todo lado, Nesta segunda fase, estas respostas continuam a merecer elogios? Em primeiro lugar, eu não acho que a primeira resposta tenha sido boa. Eu acho que se criou uma ilusão em Portugal, uma parolice pegada, que foi um milagre que conseguimos, fizemos, mas atenção, isto não é bem assim, isto teve custos muito graves. Por um lado, eu, na minha opinião, e disse-o várias vezes, o governo português demorou muito tempo a reagir, tendo em conta que a pandemia chegou à Europa 2 meses antes, praticamente, de chegar a Portugal com força, e nós tínhamos tido tempo de programar mais, de planear mais. Eu, na altura, fiquei escandalizado quando me apercebi, e tentei até ajudar de alguma forma o governo, que, por exemplo, não havia sequer o governo não sabia quantos ventiladores havia em Portugal. Eu fiquei estupefacto. Eu achava que havia coisas que o Estado tinha previsto, e não digo só deste governo, ou seja, isto já devia existir, mesmo não existindo. O governo devia tê-lo começado a planear mais cedo. Eu achava que o Primeiro-Ministro tirava uma gaveta e tinha um conjunto de instrumentos para reagir numa situação destas que não tem. Portanto, em Portugal planeia-se pouco. Fiquei estupefacto quando vi que o governo andava a contar. Eu percebi porque sugeri até ao governo, até à Proteção Civil, que tentasse aproveitar os ventiladores que há em muitas ambulâncias antigas. E percebi que eles andavam ainda a contar ventiladores pelos distritos. Isto está tudo doido, andamos a brincar com isto. Demorámos muito tempo a reagir.
Mas depois reagimos e conseguimos antecipar medidas que outros tomaram mais tarde e reagimos bem em toda a força, na minha opinião. Ou seja, corremos atrás do prejuízo, e esta é a primeira crítica que eu faço ao Governo, é ter corrido sempre atrás do prejuízo. Mas houve muitos danos, Feliciano. Nós, reparem, eu hoje por acaso há um artigo que sai meu no Expresso, no online, que se chama Não Deixar Ninguém para Trás. E é precisamente porque na primeira vaga o problema foi que o SNS focou-se no Covid e esqueceu de quase tudo o resto. E os próprios médicos e a própria Ministra já veio reconhecer. E isso que houve 80 mil consultas adiadas, cirurgias adiadas. A mortalidade em Portugal neste período aumentou muito porque nós fomos tratar o Covid e deixámos de tratar o resto. Este é o grande dano colateral da pandemia. Não é só a parte económica. A crise económica é inevitável. Mas isso foi por uma questão de opção? Foi uma ou questão... não há recursos humanos suficientes para... Aí é que bate o ponto. Foi a opção mais rápida e mais reativa do Governo. Nós, se repararmos, a maior parte dos centros que por esse país fora foram montados pelas câmaras municipais para acolher pessoas do Covid nem foram utilizados. O SNS também reduziu a sua oferta, onde havia 800 camas passou a haver 600 por causa do distanciamento social e fez das tripas de coração para ocupar todos os espaços vazios. Até o próprio Hospital aqui de Torres Novas recebeu gente de todo lado porque tinha ainda espaços para ocupar. O SNS deu tudo o que tinha e mais não tinha, só que já estava muito deficitário. Onde é que eu acho que perdemos por preconceito? E eu digo que se da primeira vez houve tolerância para permitir que não houvesse esse planeamento atempado, nós nesta segunda vaga já sabemos isto e, portanto, é por isso que eu hoje escrevo com algum detalhe sobre o assunto. Nós só podemos nesta segunda vaga deixar que o mesmo aconteça por incompetência ou por preconceito. E é o preconceito de não perceber que o Estado e o Serviço Nacional de Saúde têm que se complementar rapidamente com o privado e com o social. Porque aquela conversa que houve no passado, da Sra. Ministra vir dizer o público consegue aguentar bem e tem capacidade para absorver, é uma aldrabice. Tem capacidade para absorver o Covid se deixar os outros todos à porta. Porque há aqui um preconceito. O Governo, por exemplo, uma crítica que eu faço, é nunca ter assumido publicamente ou não ter esclarecido, porque houve muita polémica, sobretudo na esquerda radical, em setores mais à esquerda do PS, que era os privados não querem ajudar no Covid. Isto é uma aldrabice. Foi o Governo que disse que tudo o que fosse Covid era para o público. E o único hospital privado que fechou nessa altura até era liderado por um deputado, ou um ex-deputado do Partido Socialista, que era o Samos, que foi uma vergonha. E nesta vez já vieram os privados dizer o mesmo. O que é que eu digo? Os médicos não caem do céu. O Governo não consegue contratar médicos, por mais que nós queiramos. Médicos e enfermeiros, porque eles ou já estão no privado, ou não estão formados. Não há médicos desempregados em Portugal. E, portanto, haverá com certeza enfermeiros, mas mesmo esses não é assim. Então, o Governo não tem uma varinha mágica que diga assim, de repente mais milhares de médicos nos hospitais. Não tem. É impossível. Não vale a pena inventar. E daí eu dizer que ou nós conseguimos complementar as ofertas entre o público e o privado e o setor social e conseguir, eu sei que é impossível garantir tudo com a mesma normalidade que já não era boa no tempo antes do Covid. Mas pelo menos que não tenhamos complexos em usar o setor privado e o setor social para ajudar o SNS a não atrasar tantas respostas como vai ter que atrasar para dar resposta à pandemia. Por isso é que eu digo, ou é por preconceito ideológico. Ontem ouvimos a doutora Ana Gomes, que disse uma tontice pegada, que eu só ouço ao Bloco de Esquerda ou ao PCP, e aí nem ponho os deputados mais radicais do PS, a dizer faz uma requisição civil sem custos para o Estado e não sei o quê. Então, quer dizer, os que trabalham no privado não têm salários? Aquilo não tem custos? Quer dizer, não é assim. Aliás, eu até espero, e se calhar até me vão dizer isso, não, isso já está acordado com o setor privado e com o social, eu espero que esteja, porque não é nestas alturas que se faz um braço de ferro numa negociação de um serviço que tem que ser pago, mas para isso há métricas entre os que são bons e os que são os maus da fita. Não, o Estado tem um serviço de grande qualidade, muito grande, alargado, e nós já temos, feliz ou infelizmente, um setor privado com alguma relevância que pode ajudar o Estado a responder a isto. O que não pode acontecer é nós termos um aumento da mortalidade de mais 4 ou 5 mil pessoas num período tão curto como este relativamente ao ano passado. E, portanto, eu diria, nós aqui sem preconceitos, sem ideologia, vamos ser pragmáticos. O Governo teve sempre, da parte do PS, um apoio notável nas medidas mais difíceis. Claro que há medidas que são estúpidas, como a história da aplicação ser obrigatória, mas até o Primeiro-Ministro já recuou nisso. Eu, por exemplo, não sou contra o uso obrigatório da máscara na rua. Acho que faz sentido, porque é eficaz.
Agora, uma aplicação, tenho muitas dúvidas e não vou era o que mais. E é imperativo, eu nunca fui, aliás, eu quando me manifestei contra, percebi logo, isto nunca vai ser feito, porque isto é impossível de fazer. Não há telefones suficientes, não há gente suficiente, nem há gente, tem polícia. Para andar aqui a guardar os bairros e a guardar a GNR, para ter GNR os nossos conselhos, quanto mais para andar a ver aplicações. Eu percebi que isso não ia funcionar, não ia dar em nada, era só conversa fiada para distrair do orçamento. E, portanto, o que é que eu digo? Nesta segunda fase, o Estado tem que estar mais preparado, obviamente. Chama a atenção que os médicos estão muito cansados, os enfermeiros. Há dias, o Presidente da Câmara de Sardual, o Miguel Borges, chamava-me a atenção que os médicos de saúde pública, como são em número menor e não se revezam, estão completamente extenuados. E nós temos de ter atenção, isto são muitos meses consecutivos. A própria Ministra deve andar, nem sei como é que ela aparece, com aquela cara limpa na televisão, porque ela deve estar derriadíssima, porque isto de facto são muitos meses seguidos. Agora imagino que são os enfermeiros e os médicos e os técnicos ou serviços operacionais que andam por aí, porque a pandemia está a demorar muito tempo e, ao contrário do que se disse, nunca, só quem é tonto é que achava que isto não ia voltar a segunda vaga e achar que tudo tinha acabado. E, portanto, é um erro. O Costa também, a mesma questão. Na primeira fase houve elogios à resposta. Nesta segunda fase, esses elogios merecem ser concedidos? Em primeiro lugar, a resposta do Serviço Nacional de Saúde, dos médicos, dos enfermeiros e todos os profissionais de saúde é claramente de sublinhar. Na primeira fase, Portugal, segundo a grande maioria dos indicadores, respondeu bem. A própria Organização Mundial de Saúde reconheceu isso e, na maioria dos indicadores, nos momentos mais complicados da primeira fase, Portugal respondeu bem, todos os indicadores assim o reconhecem. Obviamente usámos, como outros países, sem tanto sucesso, mas usámos um instrumento que dificilmente podemos usar da mesma forma, que é um confinamento geral, porque tem implicações económicas e sociais muito grandes, quer no desemprego, quer também o encerramento das escolas, que acaba por trazer dificuldades na educação e desigualdades que já existiam e que foram agravadas. Mas a resposta nesse primeiro momento foi muito positiva. Foi muito positiva e Portugal conseguiu, com o esforço dos nossos profissionais de saúde, com o esforço do Serviço Nacional de Saúde, com o esforço dos portugueses, que na sua maioria responderam bem perante as dificuldades, Portugal respondeu bem. Neste momento, como sempre se esperou, estamos numa segunda vaga da pandemia. Todas as pandemias, a história assim o demonstra, tem um conjunto de vagas e tipicamente a segunda vaga em todas as pandemias é a vaga mais complicada. Mesmo na pneumónica de há mais de 100 anos atrás, assim foi. A segunda vaga é aquela mais complicada, até porque muitos dos cuidados que as pessoas colocam, existe ao muito cansaço, quer dos profissionais de saúde, mas quer da própria população, em relação às regras, e isso faz com que os números nas segundas vagas sejam tipicamente superiores, e aí a história da epidemiologia demonstra isso. E, obviamente, Portugal vai ter que responder. O Duarte há pouco falava da questão dos privados. Eu não tenho qualquer tipo de preconceito ideológico dos privados poderem ajudar, se bem que o nosso Serviço Nacional de Saúde é um Serviço Nacional de Saúde de grande qualidade e pode ser complementado, e não vejo por que não, em algumas matérias pelos privados, nomeadamente esse tipo de algumas consultas que deixam de ser dadas, não vejo problema nenhum em que os privados façam esse papel. Se o Estado, e bem, se concentra no combate ao Covid, pode haver outro tipo de questões. Eu não sei qual é o modelo que partilha. Mas eu julgo que seja importante. Claro, eu não sei qual é que é o modelo que vão optar ou que devem optar. Eu quero é que dizer, não pode haver um português que não tem uma consulta no público, ou que deixa de ter uma consulta, quando há um privado que a pode dar e o Estado pode... Eu julgo que a solução tem que passar por aí, é uma solução possível. Seja consultas, e deve ser algo que deve ser feito e estudado, e não é um momento para estarmos em guerras de capelinhas entre a saúde privada e a saúde pública. Claro. Contudo, nós também temos que sublinhar que Portugal tem um bom Serviço Nacional de Saúde comparativamente com outros países que têm piores sistemas públicos de saúde. Obviamente que nenhum país estava preparado para esta circunstância. Também concordo que não se pode fazer uma requisição pública sem fazer o pagamento à outra parte, até porque as pessoas têm salários, há funcionários, há um conjunto também económico que assim deve ser garantido e que não, independentemente... Se não era a escravidão. Até porque as pessoas têm que receber, independentemente disso, as pessoas têm que receber. Por isso, aí, essa é a minha questão. Em relação a novas medidas, dizer que também
sou totalmente favorável à máscara obrigatória. Em relação à aplicação, o próprio Primeiro-Ministro a retirou. Eu acho que a aplicação pode ser útil enquanto método para percebermos se a pessoa esteve ou não em contacto. Também vejo muita discussão com base em privacidades, que não faz muito sentido, até porque as pessoas hoje usam um conjunto de redes sociais que acaba por ter bem menos privacidade do que a aplicação. Obviamente que a obrigatoriedade poderia ser um pouco complexa, mas mais que isso, eu acho que uma medida deste género só faria sentido se fosse claramente obrigatória, se ela tivesse efeitos práticos. Agora precisa o Dr. Rui Rio a falar. Não. Foi exatamente esse o argumento. Mas é verdade, se ela tivesse reais efeitos práticos, era uma coisa. Não tendo reais efeitos práticos, sendo apenas mais uma medida, eu acho que o próprio Eduardo concordaria comigo. Se garantisse que ela tinha reais efeitos práticos e se conseguia que toda a gente tivesse a aplicação, que ela fosse de forma universal, porque depois também há outra questão que é o princípio da igualdade, porque nem toda a gente tem telemóvel smartphone. Claro. Este para mim é logo o pressuposto que torna difícil a aplicação, mas julgo que é uma boa medida. Acho que o Primeiro-Ministro já esclareceu o que tinha a esclarecer sobre esse assunto e acho que é o caminho. Aqui a aplicação paga um bocado a fatura de ter havido, por um lado, muito folclore político sobre a aplicação e depois termos constatado que a aplicação não tem sido tão eficaz assim porque os médicos e os infectados não colocam o código. Pois também há essa obrigatoriedade do médico seja, ou do infectado. O que é que vamos agora pedir às pessoas que obrigatoriamente tenham que pôr quando esta porcaria não está a funcionar? Na altura o Rui Rio até gozou com o governo que afinal a aplicação não estava a funcionar porque houve um ministro que foi infectado e os outros não foram avisados. Lá está, aquilo não serve... Não foi no caso do ministro, foi no caso do Conselho de Estado. Eu acho que do ministro a situação, eles depois mostraram que tinha sido... Pronto, agora, lá está, se a pessoa não puser aquilo serve não só para saber quem é que está infectado ou não sabe, não é mais por isso, é mais para a pessoa depois saber, isso para mim é que é importante, que eu agora sei que estou infectado, mas nos últimos 3 dias a aplicação permite-me saber, e as pessoas que estiveram perto de mim saberem que estiveram perto de um tipo infectado. Isso é importante. Agora, isso é importante. Mesmo assim, eu noto que tem havido muita dificuldade e nós todos os países, no fundo, estão, na minha opinião, cometem o mesmo erro. Ok, há mais 2.000 infectados, há mais 500, mas também não se está a testar toda a gente. Eu conheço pessoas que com alguns sintomas prolongados que nunca foram testadas, pediram para ser testadas e não foram. Ou até pessoas que, tendo um infectado em casa, a recomendação é deixe estar, porque as pessoas ligam-me, ficam chocadas. O fulano está infectado, manda-no estar em casa, mas a família que vive com ele não foi testada. Quer dizer, nós não temos 2.000 infectados novos. Em Portugal, hoje em dia, se aparecerem 2.000, é provável que sejam 3 ou 4.000. Mas todos acreditamos que os números são sempre por baixo. Até porque é impossível saber... Só se fizéssemos um teste geral à população, claro, que é impossível. Mas tem havido muitas barreiras aos testes. Eu também percebo que o governo possa tentar ter uma estratégia. E mas Portugal é um país que tem testado. É um país que tem testado. Há muitos que testam ainda menos. Portugal tem testado. Mas agora, estes números para mim não são nada fiáveis, porque também, repare, depois às vezes há coisas estranhas, como os números serem todos muito parecidos. A minha mulher já adivinha, na segunda-feira vão ser um bocadinho menos, porque no sistema de mas isso já está. É sempre 230, 240, que e é de facto um bocadinho estranho, mas pronto, lá iremos. Ambos aqui falaram nessa parceria entre os hospitais públicos e privados. Permitam-me aqui colocar-lhes esta questão. Mas dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, felizmente estamos numa região, Médio Tejo, no distrito de Santarém. Tem hospitais a mais. Onde a pandemia, comparativamente com os grandes centros urbanos... E isso ajudou. Por exemplo, o Hospital de Abrantes recebeu pessoas... Quando o Beatriz Ângelo encheu, recebeu e bem pessoas do Beatriz Ângelo. Era a minha questão. Essa parceria existe dentro do próprio... Existe dentro do próprio existe e faz sentido. Isso, claro. Era o que mais faltava que não existisse. Aliás, já existe fora da pandemia. A quantidade de pessoas que são até atendidas fora da sua zona e depois são colocadas cá, e pessoas que são atendidas cá e não há serviços adequados para aquela doença, vão para outros hospitais, vão para Lisboa. Portanto, esta partilha entre o SNS é constante. E faz todo sentido que assim seja. Mais faltava que assim não fosse. Toda a gente sabe de alguém que foi para Abrantes, foi para Lisboa, ou estava em Coimbra, e afinal veio para Torres Novas a seguir. O SNS, com todos os defeitos que possa ter e as suas fragilidades, há coisas que funcionam bem e essa é uma delas. Agora, neste caso, nós todos reparamos a quantidade de pessoas que vinham de outros hospitais, da Amadora, Sintra, daqui e dali, que vieram aqui para estes hospitais porque tinham vagas, tinham espaço, e tinham condições para receber e para apoiar. Foi essencialmente do Beatriz Ângelo e do Amadora Sintra. Pronto, não tenho a certeza. Mas não, mas foi pelos dados que sim. Até acrescento outra coisa. Instituições sociais do nosso distrito,
e volto aqui outra vez a falar de Fátima e de Orem, que acolheram pessoas infectadas, ou pessoas que não estavam infectadas, que estavam em lares com gente infectada, que vieram de outras zonas do país e de outros concelhos do distrito de Santarém, e que acolheram porque tinham espaço, tinham condições e as criaram para poder responder a outras regiões. Muito bem, falando da economia, e ambos disseram e bem que houve esse necessário período de confinamento, para além da saúde, também a economia sofreu, os empresários, nomeadamente aqueles de estatuto mais de menor dimensão, por assim dizer, alguns deles nem chegaram a reabrir as portas. O que é que ainda se pode fazer por quem vai resistindo? Essa é a verdadeira tragédia económica que o país vai pagar nos próximos anos, e as pessoas já estão a pagar nesta fase. Os instrumentos que o governo criou, alguns de forma um bocado atrapalhada no início, mas também isso tudo a gente percebe, demoraram muito tempo a chegar à economia, mas pelo menos já havia a expectativa que eles iam chegar, e isso dá algum alento. É como a história do apoio da publicidade aos órgãos de comunicação social, ainda não pagaram, já lá vão não sei quantos meses, não está nada pago, mas pelo menos dá sabem que vão chegar. Pelo menos sabem que aquele dinheiro vai aparecer, e quem tiver oxigênio vai chegar até lá. Quem não tiver morre pelo caminho. Eu acho que há duas fases do problema económico. Há aquela fase em que as pessoas sabem, ok, isto até setembro está assim, mas depois começamos a recuperar, e, portanto, vamos aguentar as empresas, fazer um esforço para aguentar até lá. Houve aqueles que tiveram logo que fechar e já não voltaram a abrir, mas há aqueles que adiaram decisões importantes, que se calhar agora nós vamos ter uma crise económica ainda maior nos próximos meses, que são aquelas empresas que na esperança da retoma conseguiram protelar algumas decisões, mas que inevitavelmente vão ter que as tomar. Então, quando acabar o desligamento das ajudas do Estado, vai ser muito complicado. E aqui há dois pontos. Nós temos que preparar essa saída, esse desligamento, como se costuma dizer, um desmame, mas não podem cair em cima das empresas, lá está, as responsabilidades de repor ao Estado tudo aquilo que recebeu nos próximos meses. É impossível. Nós esta semana tivemos um debate na Assembleia a propósito de Fátima, e dou sempre este exemplo, porque há ali uma economia que se ressente diretamente, e até o turismo baixou 70%, 80% em alguns sítios, aos 50%, em Fátima foi 90% ou 100%. O que os empresários dizem é: nós não temos problemas em receber só os empréstimos, agora deixem-nos pagar em 20 anos, que nós sabemos que a retoma nós conseguimos pagar isto sem problema nenhum. Não pode ser já, porque nós agora não temos condições. E aí é que há uma grande divisão no plano de recuperação entre nós e o governo. Eu digo isso desde o primeiro dia, até porque a diferença de apoios que os Estados-membros dão dentro da União Europeia criam diferenças grandes em termos de concorrência. Ou seja, quando há empresas que competem no mercado internacional com empresas portuguesas, em que o próprio Estado não dá um empréstimo, mas dá uma subvenção, quando as empresas voltarem à competição na economia, há uma empresa alemã, uma empresa inglesa, que está a faturar e entrar no mercado. E há uma empresa portuguesa que está a competir com essa, mas ainda tem uma canga em cima para pagar ao Estado. Ou seja, esta diferença das ajudas da União Europeia cria uma grande distorção na livre concorrência entre elas. E a coisa que a nós nos faz mais confusão, PSD, é como é que o governo, no plano de resiliência que apresenta a Bruxelas, porque também a versão final não a apresentou em Portugal, dá um vetor tão importante ao Estado que não dá às empresas. Eu recordo que da bazuca dos 12 mil milhões de euros, só 1.000 milhões é que são para as empresas diretamente. Quando a administração pública e o Estado refletem tudo o resto. E a minha crítica é muito simples. O plano de resiliência está a ser utilizado para compensar o desinvestimento que o Estado fez nos últimos 4 ou 5 anos, que devia ter feito em matéria de infraestruturas, que ficaram por fazer, em matéria de serviços públicos, que ficaram por fazer, e em matéria também de algumas mudanças estruturais que é preciso fazer na área digital e na área do ambiente. E eu terminava, passando já a palavra ao Hugo, que imagino que era contestar isso. Para nós, os fundos estruturais devem servir para criar reformas, para reformar a economia, para poder fazer crescer. Não devem ser usados para substituir o orçamento de Estado ou para substituir despesas correntes. Nesta fase, até pode ser usado para compensar despesas que o Estado teve, que não era suposto ter com o Covid, e isso é uma coisa diferente. Agora, o que não pode acontecer é nós estarmos a criar novas infraestruturas. Vou dar um exemplo concreto que ninguém discorda da sua necessidade, que é, por exemplo, uma rede de cuidados continuados ou mais meios diagnósticos nos serviços, nos centros de saúde, mas sem acautelar que essas instituições vão ter que ter funcionários, vão ter que ter técnicos, e que isso vai muito além dos 3 anos da bazuca, e portanto é preciso garantir que a economia cresce, volta a crescer, para o Estado ter capacidade de financiar esses serviços que são tão necessários, como os cuidados continuados, os cuidados paliativos e os centros de saúde. Os equipamentos de diagnóstico dos centros de saúde não funcionam sozinhos. É preciso pôr lá mais gente, agora é preciso pagar salários. Como é que se paga salários? Cobrando mais impostos, fruto do aumento da atividade económica. Por isso é que nós dizemos que a grande divergência no plano de resiliência é, enquanto o Governo privilegia
o setor público e a administração pública, o PSD acha que deve haver um estímulo maior às nossas empresas, porque são elas que vão puxar pelo país a seguir. O Costa, aqui o Duarte Marques falou nesta questão de Fátima e agora aproveitava para também juntar outra questão. Dentro deste conjunto de dificuldades, ainda é mais difícil responder a este quadro quando se é empresário na nossa região, nomeadamente em Fátima, em Mação, em Tomar? Bem, pegando já lá vou à resposta em concreto, mas pegando na questão económica, eu acho que ninguém duvida, isto é global, é mundial, que as economias vão ter uma grande retração, quer no emprego, quer no produto, ou seja, na riqueza que os países produzem. Isso é claro desde março. O grande confinamento de março e abril teve um grande impacto na economia, também nas contas públicas e num conjunto de vetores. E Portugal tem nos próximos anos um plano de recuperação e resiliência que, conjugado com o resto da dificuldade do Portugal 2020, mas também do novo quadro comunitário de apoio, certamente será o valor superior que Portugal vai receber em fundos comunitários. Os próximos 10 anos será um período que Portugal mais recebeu em fundos comunitários. Isso dá uma grande responsabilidade a quem está na vida pública de gerir bem esses fundos. No momento em que a crise começou, tivemos medidas de grande impacto, como o layoff simplificado, que permitiu, na altura, assegurar milhares de postos de trabalho, assim como os empréstimos com garantia do Estado, sendo que muitas vezes aí existem muitas queixas que a banca não fez chegar onde era realmente necessário, e aí temos que depois debater o problema de outra forma. Será que faz sentido ser a própria banca a fazer esse tipo de empréstimos? Daí também a necessidade que o país tem que ter para esse tipo de soluções de um banco de fomento, em que seja esse banco de fomento a colocar esse dinheiro, evitando que muitas vezes, e isso são práticas que chegaram a nós deputados e a toda a gente, que muitas vezes os bancos acabaram por escolher as suas próprias carteiras ou usar os créditos para clientes que não necessitavam efetivamente do crédito, deixando quem necessitava de fora. Isto foi evidente naquele momento, mas também permitiu outras medidas mais simples, como, por exemplo, adaptar, que permitiu no primeiro momento chegar a milhares de empresas o valor necessário para a adaptação de medidas que eram necessárias para o Covid. Isto foi global. Obviamente que eram medidas que tinham um grande custo financeiro. Estamos a falar de mais de 1.000 milhões de euros por mês e que foram sendo aliviadas. E aqui concordo com uma questão que o Duarte disse: o momento em que o Estado vai deixar de estar, porque o layoff continua em muitas empresas, já não no modelo anterior, mas já no outro modelo, mas existem muitas empresas ainda que estão a sobreviver à conta desta ajuda estatal. Mas vai ter que existir um momento em que o Estado vai deixar de ter essa ajuda, e isso é um momento muito complicado. Será um momento muito complicado. O Estado simultaneamente também deu ajudas no arrendamento, quer no comercial, quer no habitacional. Existiu um conjunto de medidas que permitiram às empresas e também às famílias manter esses rendimentos. Obviamente que vão ver no próximo percurso muitas empresas que não vão sobreviver, e isso é algo que nos deve importar. Por isso também devemos garantir prestações sociais, devemos garantir apoios para as pessoas não ficarem de fora. Obviamente, existem setores que foram mais afetados que outros. O turismo, os eventos, são claramente setores que foram muito afetados. O Duarte falava da questão de Fátima. Obviamente que a questão de Fátima tem a particularidade do turismo religioso. Em Fátima, estar muito necessitado daquele que é a resposta e os pedidos de pessoas com uma certa idade. O turismo de grupo, isso obviamente teve grandes impactos, e obviamente os hotéis de Fátima tiveram essas repercussões. Mas em todo o país também isso acontece. Por isso, respondendo à pergunta do João, obviamente a nossa região sente o que em todas as regiões do país estão a sentir. Eu aí direi que acaba por ser global. A Fátima é um caso à parte.
Em relação a todas as outras matérias, eu acho que o país está a sentir todo o mesmo problema e regiões de forma diferente. Por exemplo, o Algarve tem a questão de também estar muito dependente do turismo. O tecido empresarial do nosso distrito tem uma vantagem em relação a outros tecidos empresariais, é que não é monoproduto. Por exemplo, o Algarve é monoproduto, Fátima é monoproduto. Mas se olharmos para o distrito como um todo, não é monoproduto. Há aqui uma questão também que é importante. Ou seja, o impacto económico das empresas do distrito de Santarém, se olharmos para a globalidade, não foi dos sítios em que o impacto foi superior. Porque o facto do distrito de Santarém ter uma multiplicidade de setores, e o setor agrícola, por exemplo, ter sido um setor que aguentou muito bem, outros setores em que o distrito de Santarém também é forte, aguentaram bem, nomeadamente alguns setores industriais, etc., fizeram com que muitos setores do distrito tivessem aguentado e bem a crise. Também houve empresas com capacidade para se adaptar e readaptar às novas necessidades. Por isso, eu julgo que o distrito de Santarém tem um problema que outros pontos também têm, dizendo, e os dados não são meus, são do próprio NERSA que dizem isso, que o impacto sobre as empresas do distrito é grande, mas o facto de ter uma diversidade de produtos faz com que, comparativamente em que setores, em que situações são mais expostas, por exemplo, o Norte está muito exposto ao vestuário, e o vestuário também tem um grande problema porque as pessoas deixaram de ir às lojas fazer compras, ainda estão lá as antigas coleções. Deixa-me lá só acrescentar uma coisa importante, que eu acho importante. Também não tem só a ver com os setores, tem a ver também com os países das exportações. Sim. Ou seja, que está muito focado. E volto a pegar no exemplo de Fátima. Porquê é que Fátima é uma tragédia tão grande? Porque o principal cliente de turistas fora da Europa era precisamente a Coreia do Sul, chineses. Já confinaram em dezembro. E italianos e espanhóis. O principal mercado acabou logo em dezembro. E depois a seguir, países mais afetados, como dizia o Gui bem, Itália e Espanha são logo são os primeiros, principais. Portanto, Fátima levou logo por tabela rapidamente. Ou seja, empresas muito expostas a determinado tipo de mercado estão mais prejudicadas do que as outras. Por exemplo, é verdade que a China foi o principal mercado a fechar, mas também foi logo o primeiro a abrir. Portanto, quem estiver muito exposto à China nesta fase está a esfregar as mãos. Portanto, é um bocadinho também esta diversidade que o que falava é importante, mas também os mercados com cada um trabalha. Seja como for, toda a gente vai sofrer imenso. Porque de uma forma ou outra vão sofrer imenso. Mas, por exemplo, Fátima voltará a curto e médio prazo a ser aquilo que foi? Ou aquilo que era? Eu não tenho dúvidas que será. E acrescento ainda mais uma coisa. O Hugo há bocado dizia, isto é uma tragédia para os hoteleiros de Fátima. O problema é que Fátima tem uma condição diferente no turismo do resto do país. As pessoas vêm a Fátima e depois vão a Lisboa. As pessoas não vêm ver o Mosteiro da Batalha de propósito a Portugal, mas vêm a Fátima e vão ao Mosteiro da Batalha. E vêm aqui a tomar assim? Há muita gente que vem a tomar porque veio a Fátima. Por mais chato que seja dizer isto, a verdade é esta. As grandes coisas que há em Portugal, só algumas delas, é que fazem vir cá um estrangeiro ou então o conjunto delas. Eu acho que é mais o conjunto delas. Mas Fátima tem este condão. Eu há dias estava numa conversa com o João Moura por causa do aeroporto de Tancos. E ele dizia, isto realmente os tipos de Coimbra justificam o aeroporto em Coimbra por causa de Fátima. Os tipos de Monte Real justificam o aeroporto em Monte Real por causa de Fátima. Quer dizer, tem nós que somos de cá não podemos justificar um aeroporto aqui por causa de Fátima. E isto porquê? Porque de facto Fátima é a grande alavanca do turismo, não só no centro, mas de todo o país. E portanto, quando tu retiras esta alavanca, toda a gente se ressente. O presidente da Câmara de Orem dizia há dias, os números do desemprego não se vão notar muito em Fátima ou em Orem. Porquê? Porque apesar de tudo Orem sempre teve ou tem tido pleno emprego, Fátima. Mas aqueles concelhos ali à volta, que têm muita gente que trabalha em Fátima, e estamos a falar de Porto Mós, estamos a falar de Alcanena, estamos a falar de Leiria, ou seja, o desemprego vai-se distribuindo por esses concelhos todos, ou seja, aquilo é um problema para a região. E depois também se reflete no resto do país. É um problema para o país. Há muita gente que vem ao Algarve porque vem a Fátima. É um problema para o país. E portanto, essa análise tem que ser feita, até porque depois o turismo de Fátima é muito prejudicado porque o turismo nacional não dorme. E isso não deixa dinheiro em Fátima, além de um almoço ou uma refeição. Agora, o café, um almoço ou uma refeição. Todo o outro não só traz as pessoas, como ninguém vem um dia a Fátima. As pessoas que vêm a Portugal para vir a Fátima, depois ficam 5 ou 6 noites no Porto, ou em Coimbra, ou em Viseu, ou em Lisboa, ou até vão até ao Algarve. E isso é que é uma especificidade própria, e devo dizer, com justiça, que foi isso que a Assembleia, a pedido do PSD, conseguiu encontrar na sexta-feira, e que toda a gente, à exceção dos verdes, que eu acho mais por ignorância
do que supostamente por preconceito, e do PAN, que também estava completamente deslocado do debate. Foi a primeira vez que eu vi um debate que envolvia Fátima no Parlamento, em que não houve ali a questão religiosa ou do preconceito de alguém do estigma. Eu devo dizer, o próprio Bloco de Esquerda, onde eu temia que isso viesse, o PCP, apesar de ser conservador, de vez em quando também levanta essa questão, mas não, foi toda a gente, e felizmente no Partido Socialista também as pessoas falaram, no Distrito de Santarém, isso também, se havia alguém mais incomodado ao lado, isso também resolveu o problema. Mas a primeira verdade, fila estava ao Distrito de Santarém, mas a verdade é que isso correu bem e as pessoas perceberam que Fátima é uma alavanca para o resto. Não vale a pena dizer que é só lá o problema de Fátima. Mas o próprio Secretário de Estado do Turismo referiu a Sim, a Secretário de Estado do Turismo. Aliás, eu na minha intervenção referiu a pertinência da eu é que encerrei o debate e disse isso mesmo. A própria Secretário de Estado já reconheceu que há aqui uma especificidade de Fátima. Agora, reconhecer vale muito pouco. Vamos a ver agora se há, porque o António Gameiro faz uma intervenção inicial a apontar todas as medidas que o Governo já tinha tomado para este setor do turismo. E depois, são muitas. E depois fala da especificidade de Fátima. Ora, isto é muito bom para o setor do turismo, mas para Fátima não resolve nada. Ou, portanto, é preciso garantir que deste debate e do próprio reconhecimento, porque foram medidas realizadas com base na descida de 70% foi o que o resto do país. De acordo. Eu não estou a pôr isso em causa. E foi importante. Estou a dizer é que para o caso concreto de Fátima é preciso garantir. Até porque Fátima tem uma característica hoteleira que é diferente, que é, para já não há ali grandes cadeias de hotéis. À máxima, ali pessoas têm 2 ou 3 hotéis, um em Fátima, outro aqui, outro ali. E depois nota-se que a queda, que é de 70%, 60% no resto do país, em Fátima é de 90% ou 100%. E depois há um tecido social, não só o emprego, mas sobretudo as IPSS. A própria reitora do santuário dizia que houve muitos pedidos maiores de apoio ao santuário, quer por parte de famílias, quer por parte de IPSS. Também o dinheiro que aquelas pessoas, aqueles empresários que iam ajudando as IPSS, agora também não têm a mesma facilidade para o fazer. E Fátima acaba por ter um trabalho que tem 2 mil trabalhadores só no setor social, e com uma quantidade brutal de IPSS que acomodam gente todo o país, miúdos com necessidades especiais que vêm do Porto, que são retirados das famílias, para ali, idosos. De Fátima não pode perder esta dinâmica, senão é um caos para todo lado. Mantendo esse destaque situado na pandemia, nesta edição, já estamos na reta final, pegando agora nesta questão social, o Costa, o Estado Social tem prestado o devido acompanhamento, por exemplo, àquele que é o papel dos lares, das instituições de apoio social, nomeadamente aos utentes de faixas etárias mais elevadas, que têm sido aqui também os mais fustigados com esta pandemia? Feliciano, essa pergunta é uma pergunta que tem várias visões simultaneamente. Em primeiro lugar, eu acho que é justo reconhecer o trabalho que as IPSS fazem no nosso país. As IPSS fazem e respondem perante aquilo que era uma obrigação, em muitos momentos do Estado, e que elas assumem essa obrigação através de protocolos que existem entre o Estado e essas IPSS, respondendo a necessidades que seriam do Estado. E que o Estado não tem capacidade por si de as realizar. E esse trabalho das nossas IPSS é muito louvável. Também foi claro nesta pandemia que existem situações que devem ser resolvidas. Lares que não tinham as condições necessárias, lares ilegais, que toda a gente sabe que existem. O PS chumbou a nossa principal proposta para os lares ilegais. Mas que devem ser resolvidas, digamos assim. Simultaneamente, devemos perceber que temos que também melhorar aquelas condições. Foi lançado esta semana um novo PARES para novos investimentos na área social, e que é importante, e temos que melhorar o investimento, mas também temos que dar uma palavra às pessoas que trabalham nas IPSS, porque muitas vezes com rendimentos muito baixos. São pessoas que na sua maioria têm rendimentos muito baixos e que tiveram um trabalho de muita qualidade. Expostas ao risco. E dizer que no Distrito de Santarém, apesar de alguns surtos em alguns lares, em Santarém, aqui no entrocamento, num caso em Torres Novas, mas na sua maioria não existiram grandes situações. Estamos aqui em Tomar, por exemplo. Em Tomar não aconteceu nenhuma situação de grande gravidade em nenhum lar. Também não aconteceu na maioria dos concelhos do nosso distrito. Isso também tem a ver com a resposta que foi dada de qualidade. Obviamente que existem exceções. Obviamente que existiram situações que correram menos bem
em alguns lares do nosso país. E também, se calhar, muitas pessoas ficaram a perceber que alguns lares não tinham as condições necessárias e que num tempo não pandemia passavam, mas também muitos lares que até têm boas respostas acabaram por ter problemas. Ninguém duvida que o lar dos ferroviários no entroncamento, que é um lar que a mim pessoalmente me diz muito familiarmente, esta nota foi o lar onde faleceu que é o meu avô, que era a minha avó, ou seja, é um lar que familiarmente me diz muito, e toda a gente sabe que tem um lar com condições. O Duarte certamente também conhece a instituição e que teve problemas, infelizmente podem acontecer, até eles devem ser minimizados, mas aconteceram em todo o mundo. Mas eu julgo que a resposta foi, na sua maioria, de grande qualidade. A testagem também feita nos lares. Por exemplo, alguns municípios, e aqui sublinho o caso de Tomar, que foi um município que foi mesmo o primeiro município do distrito que decidiu testar todos os funcionários dos lares por conta própria, e esse foi uma boa situação. Também o próprio Estado Central fez essa resposta, e eu a julgo que foi importante. Agora, também esta pandemia demonstrou que é preciso cuidar de quem cuida, e é preciso também que quem cuidou, porque foram pessoas que tiveram uma vida de trabalho, uma vida de serviço, e que muitas vezes, neste momento em que estão mais frágeis, acabaram por estar mais sensíveis à doença. Mas, volto a dizer, também são aquele grupo em que a pandemia é mais arriscada a nível de taxas de mortalidade. Não digo que não existe mortalidade noutras faixas etárias, como a nossa, por exemplo, mas em que o risco nas pessoas com mais de 80 anos ou mais de 75 anos é bem superior às outras pessoas, e são essencialmente essas pessoas da terceira e da quarta idade que estão nos lares. Eu julgo que devemos encontrar respostas para resolver esses problemas, e não ficaria bem sem sublinhar o trabalho que os trabalhadores dessas IPSS têm realizado em todo o país, mas sublinhar particularmente a resposta que têm realizado no nosso distrito. Já agora aproveitava o facto do Costa ter aqui realçado a situação no lar dos ferroviários, Duarte Marques. Que ilações é que podemos tirar quando ouvimos o Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, mais do que uma vez a lançar apelos para que apareçam voluntários para ajudar no dia-a-dia do lar, para que não deixe os utentes ficarem sozinhos? Eu lembro perfeitamente dessa declaração. Liguei-lhe 2 ou 3 dias depois, quando senti que a situação tinha acalmado mais, e sequer não é hábito meu ligar-lhe, porque percebi que não podia fazer muito, e só liguei-lhe para lhe dar um abraço, porque percebi o desespero que era. Eu subscrevo muito aquilo que o Hugo disse sobre isto. Acho que há aqui 3 ou 4 notas que é preciso dar também, e que é o meu papel fazê-lo. Por um lado, acho que toda a gente se apercebeu da necessidade que é de investir mais nos lares. É de uma grande hipocrisia ouvir alguns partidos, mais da esquerda radical, e algumas pessoas que acham que os lares são todos um negócio para alguém ganhar dinheiro, quando há gente que faz as tripas coração para ter uma IPSS que funciona, que cria emprego, mas sobretudo dá respostas. E obviamente ter uma pessoa em casa com um cuidador não é a mesma coisa que ter um sítio com 100 pessoas e com um número aproximado de cuidadores, porque não é tão fácil. E, portanto, eu digo, é preciso respeitar muito quem tem a coragem de se pôr à frente de uma misericórdia ou de uma IPSS, isso também das pessoas que lá trabalham, para pagar salários, para conseguir ter apoios. Depois, dizer aqui uma nota que me parece importante. Infelizmente, e isto é reconhecido por praticamente toda a gente que está à frente de IPSS, este governo tem tratado mal, até à pandemia, os lares e as IPSS, por várias razões. Primeiro, porque se atrasa a pagar aquilo que são as suas obrigações e recorre muito a fundos comunitários para pagar serviços que o Estado já contratou, e isso faz atrasar, e quem está em dificuldades fica ainda em maiores dificuldades. Depois, o Estado aumentou o salário mínimo nacional e não atualizou de imediato, demorou praticamente 2 ou 3 anos a atualizar aquilo que são os protocolos com as IPSS, que no fundo têm muito salário mínimo nacional, ou seja, assumiram elas esse pagamento em situações já muito deficitárias. E depois, também é verdade, e verdade seja dita, que tem havido, o PARS abriu poucas vezes, houve pouco investimento, e estes programas de renovação e melhoramento das instituições têm enfrentado muitas dificuldades, também pela própria falta de investimento que tem havido. Dito isto, dar mais 3 notas. Eu sempre senti, e até comentei confidência de uma conversa que tive com o Secretário de Estado, Duarte Cordeiro, que tinha aqui a responsabilidade desta zona. Ele estava muito bem impressionado com a capacidade com que a Proteção Civil Distrital e Sim. como as entidades, câmaras municipais e as CIMs estavam a colaborar com as autoridades de saúde. Eu diria que
percebi das palavras dele que, surpreendentemente, chegou aqui e viu que as coisas funcionavam a sério, e isso também se nota por conhecer um bocadinho o caráter dos nossos presidentes de Câmara e da maioria deles, de quem está à frente dos hospitais. Aqui a vantagem de ter 4 hospitais grandes também permite mais capacidade de embate. Obrigado, Hugo, é isso, e penso que os hospitais reagiram bem, e houve muitos elogios, por exemplo, também ao trabalho que o ACES fez e à colaboração entre todos, e que isso foi a chave. Agora, também tivemos sorte, nós também tivemos sorte em alguns casos, quer dizer, um lar que tem 10 infectados e não apareceu mais é uma sorte. Lembro o Misericórdia de Mação, eu falava com o nosso provedor, havia uma funcionária infectada, eles testaram toda a gente, e eu ia falando com ele e com o Presidente da Câmara, já temos mais 20 resultados, e eu dizia, agora interessa é rezar, porque era uma questão também de sorte, ninguém ter sido infectado, mas a sorte também se procura, e portanto, se calhar não houve tantos infectados nos lares do distrito, porque também as pessoas foram mais rigorosas a exigir máscaras, a exigir a limpeza das mãos, mas mesmo fazendo tudo o que está ao nosso alcance, podíamos ter tido o azar de ter sido contaminados porque alguma coisa falhou ou porque o vírus também não se vê e é difícil. Eu diria que o distrito soube reagir bem. Uma última nota sobre os lares ilegais, e é nisto que eu entro em grande discordância porque não percebo. O PSD, eu apercebi-me da quantidade de lares ilegais, sempre soube que havia alguns, mas não tinha noção que eram tantos. E quando apercebo numa entrevista do Miguel Borges que havia para aí 300 no distrito de Santarém, eu não queria acreditar. E depois fui estudar melhor o assunto e percebi que em Portugal há cerca de 3.500 lares ilegais. Ou seja, há mais lares ilegais do que lares legais. E isto acontece por várias razões. Por um lado, porque o custo de um idoso num lar é muito superior àquilo que a Segurança Social paga e as famílias não têm capacidade para pagar. Hoje em dia o custo do idoso num lar está, em termos de Dizia Católica, em cerca de 1.200 euros. O apoio do Estado é cerca de 400, portanto o restante são os lares ou as famílias que têm que encontrar. E por outro lado, a própria estrutura de exigência que é feita aos lares é muito alta e, portanto, muitos deles estão a milímetros de conseguir ser legalizados e não estão. Portanto, nos lares ilegais há vários tipos. Há aqueles que são os sacanas que montam um lar para ganhar dinheiro sem condições. Depois há aqueles que montam um lar que pensam que cumprem as regras todas e não conseguem e vão tentando cumprir e ter a legalização, mas mantêm-se abertos. E a opinião do PSD é que tem que se acabar de uma vez, tem que se assumir o problema. Isto é como as drogas. As drogas são proibidas, mas continua a haver centros de tratamento, continua a haver isso tudo. Ou assumimos o problema ou não assumimos. E os lares ilegais são um problema grave. E o Estado não tem condições de pôr aquela gente toda noutras alternativas. O que é que o PSD propôs? Uma espécie de moratória durante 3 anos, em que se criavam... Primeiro, suspendia-se a legalidade desses sítios todos para permitir que a Segurança Social lá entrasse. Depois criavam-se entidades distritais para gerir as alterações e adaptações que era preciso fazer naqueles lares que fossem viáveis e arranjando um financiamento para isto, sobretudo através de financiamento comunitário que existe para isso. E conseguir aqui uma espécie de via verde em cada centro distrital para conseguir legalizar e integrar o máximo possível os lares. Porque qual é o problema também? E é por aí que me faz confusão como é que o PS não aprovou isto. Foi chumbado pela esquerda toda. Que é o facto de suspenderes a ilegalidade permite acabar com aquele ónus que existe sobre o funcionário que está num lar ilegal e por estar num lar ilegal não fala, o tipo do lar que tem lá um paciente doente não vai com ele ao hospital porque o lar é ilegal e portanto só vai mesmo quando ele está a morrer, não tem outra hipótese, tenta protelar, e depois os próprios serviços públicos e de apoio que não podem entrar num lar ilegal porque aquilo não existe, é uma casa particular só com mandato judicial. Ou seja, era preciso assumir o problema de frente, dizer assim, durante 3 anos suspendemos aqui tudo o que é processos e vamos abrir uma via verde para a legalização, como se fez com os parques industriais. Nós, no tempo da Troika, fez-se uma norma que permitia legalizar pavilhões industriais que tivessem sido acrescentados a empresas para rapidamente se repor a normalidade e se poder continuar a trabalhar, porque depois era um impedimento brutal. E os lares ilegais existem e nós temos que facilitar, por um lado, as regras de acolhimento e, por outro, dar meios para as pessoas poderem legalizar e criar condições. Porque senão é uma espécie de Estado pária em que os hospitais não podem apoiar, a Segurança Social não pode apoiar, ninguém pode apoiar e as famílias que necessariamente têm que ter uma resposta e não têm dinheiro para pagar noutros lados, nem sequer há vagas, vivem também numa margem de ilegalidade quando são coniventes com lares ilegais. Portanto, é um anátema sobre as pessoas que ninguém deseja. E eu espero nunca vir a estar perante a decisão de ter um familiar próximo que ou é maltratado e fica em casa sozinho ou vai para um lar ilegal. Eu espero nunca que ninguém tenha que passar por isso. Espero que ninguém tenha que passar por isso. Eu espero não ter que passar por isso. E espero criar condições para que ninguém tenha que passar por isso. Muito bem. Notas finais, quem tem, mesmo para fechar? Uma nota final apenas para sublinhar que mesmo em termos de pandemia podemos continuar a debater e que é sempre importante,
Vai ser um período em que também vamos ter o próximo Orçamento do Estado do próximo ano. Vai ser um período político também animado. Poderá ser um tema a discutir, o impacto do orçamento aqui na nossa região. Terá ser um tema interessante. E também dizer que uma nota final de saúde a todos e de cumprimento das normas de segurança, e que é um gosto voltar a estar aqui presencialmente. Tenho estado com vocês em vários locais, mas aqui presencialmente no debate novamente é um gosto. A minha nota final é sublinhar aquilo que o Hugo disse e aproveitar a oportunidade também para chamar a atenção aqui para um problema que eu acho que nós vamos ter que nos unir todos, que tem a ver com a história do Ecoparque do Relvão. O PSD vai dar entrada hoje de uma pergunta ao Governo sobre a questão dos acessos, porque, mais uma vez, o Governo, e bem, entendeu resolver o problema dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova. Esses resíduos, diz o Ministro, vêm de comboio até à Chamusca. Ele não se lembra que não há comboio na Chamusca, mas, portanto, os resíduos vêm do comboio, imagino eu, até Torres Novas, e depois seguirão de caminhão até à Chamusca, onde serão depositados. Portanto, isto vai durar 8 meses, são 32 ou 36 caminhões por dia, são milhares e milhares de toneladas de resíduos perigosos que vão passar novamente no meio da Chamusca ou no meio de uma ponte que está congestionada. Ou seja, não é por uma questão, já não vale a pena usar justificações políticas de infraestrutura, seja do que for, ou até uma resolução aprovada por unanimidade de conjunto entre todos na Assembleia da República. É uma questão de justiça social para aquela gente. Isto vem pôr em cima da mesa novamente o problema, sem esquecer que eu acabei de me aperceber que tudo o que é amianto retirado das escolas deste país também vem para a Chamusca, e o congestionamento já existe, já é grave, vai ficar ainda pior. E, portanto, era uma espécie de apelo a todos, e ao Governo em particular, que dê prioridade àquele problema, porque aquelas pessoas percebem e alguma coisa tem que ser feita. Eu só não percebo é como é que ainda ninguém cortou ali uma estrada e fez um protesto. Obrigado. Será certamente um tema também... É um tema a debater nos próximos tempos. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Já agora que está na moção, que eu fui eleito como Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, esse tema está na moção, quer na moção, quer na minha intervenção de encerramento. Estás muito bem. Tem é que sair daí, não pode ser só eu. O Costa, Eduardo Marques, muito gosto em tê-los novamente aqui nos nossos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Finalizamos então esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.